Olá pessoal, como você está? É um prazer estar aqui no nosso primeiro programa, Pensando Bem, Canal 10. Estaremos a partir de hoje tendo sempre um programa voltado a comportamento, a vida, relacionamento, onde eu estarei aqui com vocês e alguns convidados também, comunicando nesse tema tão importante dos nossos dias, que é comportamento. Só para vocês terem uma ideia, tem uma estatística de que 85% das demissões nas empresas hoje, elas estão relacionadas a comportamento. Ou seja, a pessoa, ela sabe fazer o trabalho, mas não tem um comportamento adequado. Então, e também são muitos conflitos, são problemas de família, né? Os dias são difíceis. E eu tenho dedicado parte da minha vida, né? Alguns de vocês já conhecem, para quem não está conhecendo, quem está conhecendo agora, muito prazer. Nós já trabalhamos há alguns anos com pessoas, né? Na gestão de pessoas. Então eu tive a oportunidade de atender muitas pessoas. É a experiência prática, muitas horas de voo, aconselhando casais, aconselhando famílias, aconselhando jovens. E também com a minha própria experiência de vida, né? Com os meus sofrimentos, com os meus erros, que para nós é um grande aprendizado. Então nós elaboramos essa ideia do Pensando Bem, o Canal 10 nos recebeu, nos acolheu, e sempre nós estaremos compartilhando com vocês. Eu quero trazer algumas pessoas aqui para a gente poder conversar e que esse programa te ajude a edificar, a crescer, a melhorar. Nós ensinamos isso, a mudança do comportamento, o aprendizado, a educação, que a gente fala tanto, né? A transculturação, são coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, né? Quando nós, Abraham Lincoln, tem uma frase dele que diz que se me der 6 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 4 amolando o machado, né? É profundo essa frase de Lincoln, porque nós não nos preocupamos muito com a preparação e também, raramente, nós nos estudamos. Porque eu me comporto assim, porque eu falo assim, né? Porque eu sou desse jeito. E depois da pandemia nós percebemos como agravou no mundo, não é no Brasil não, no mundo, essa questão do comportamento, né? Doenças psicossomáticas, pessoas deprimidas, pessoas tremendamente enfermas na questão emocional, e muito disso reflete diretamente no comportamento. Então, Pensando Bem, ele vai ser um programa que vai te ajudar nisso, vai estar aberto para responder perguntas, você vai poder participar desse programa enviando aqui para o Canal 10 a sua pergunta, onde nós estaremos aqui numa linguagem simples, alcançando a todos, né? O grupo heterogêneo que estará nos ouvindo em todos os sentidos. Os conflitos, o dia a dia, as dificuldades humanas, elas não terminam, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos aprender, e agora você vai ter essa oportunidade de assistir o Pensando Bem e vai te ajudar, né, no seu dia a dia, vai ajudar você no aconselhamento para os profissionais que trabalham, que são líderes, né, para as pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que querem essa responsabilidade. Nós teremos aqui várias informações voltadas ao comportamento. A palavra comportamento em inglês, behave, deu até origem a um segmento da psicologia que é o behaviorismo, uma tese que vem se desenvolvendo e hoje, junto com o pensamento de Freud, são os dois braços da psicologia. O nosso programa não ficará só na psicologia, né, nas teses, na grade curricular da psicologia, mas nós também estaremos falando na prática, no dia a dia, né, na sabedoria popular, porque nós encontramos também muitas respostas na sabedoria antiga, né, o que os antigos falavam. Então, a sociedade carece de pensar bem,
Quando nós pensamos bem, quando nós tomamos atitudes conscientes, racionais, quando nós temos a inteligência emocional, que com certeza será abordada aqui durante essa série de programas que nós estaremos, se Deus quiser, passando para vocês, levando até vocês. A inteligência emocional, ela é uma ferramenta para os nossos dias, né, na convivência, no aprendizado, no domínio próprio. Quantas vezes a gente fala assim, talvez você que está me vendo, ouvindo, já conheceu alguém que você diz assim: destruiu com o pé tudo que construiu com a mão. Normalmente essa frase vem de alguém que não teve inteligência emocional, que não controlou as suas emoções. E para os nossos dias, que está todo mundo à flor da pele, né? Uma sociedade extremamente estressada, você vê que nos noticiários direto a gente escuta pessoas que brigaram no trânsito, as pessoas estão correndo, uma tensão muito grande no ar, né? E as pessoas muito ocupadas, e na verdade o que a gente percebe é que estão produzindo pouco. É uma sociedade sobrecarregada por entretenimento, né? De aprendizado mesmo, né? Aquela sede pelo conhecimento. Tem um texto de Salomão na Bíblia que eu gosto muito. Salomão é considerado um dos homens mais sábios, né? E ele diz assim, numa voz que ele dá à sabedoria. Na verdade, é a sabedoria que ele está falando. E ela diz assim: eu amo os que me amam e aqueles que de madrugada me buscam. Então, é forte isso, né? Porque a gente deve buscar a sabedoria. É como que a gente acha a sabedoria, né? Aprendendo, ouvindo pessoas mais experientes, né? Estudando, abrindo a nossa mente para coisas novas. Eu tenho uma matéria que eu publiquei há pouco tempo, que eu falo que quando a pessoa para de conjugar o verbo aprender, realmente é um problema grave, né? Eu até brinco, né? Tá pronto para morrer, porque a gente passa a vida aprendendo. Ninguém sabe tudo. Às vezes você conhece muito de alguma coisa, mas você não sabe aquilo que o outro sabe. Então, pensando bem, vai te levar a esse mundo, né, da inteligência emocional, do comportamento, né, do conhecimento da psicologia humana. Como eu disse, nós vamos tratar um pouco da antropologia. Na antropologia está ligado muito à questão da cultura. Por exemplo, tenho certeza que esse programa vai chegar através da internet a outros países, né? A vários amigos que nós temos espalhados por esse mundo. E nós que vivemos aqui no Brasil, principalmente aqueles que ainda não tiveram oportunidade de sair, de passar um tempo fora, né? Não só fazer uma viagem curta, mas de passar um tempo fora, você vai perceber que a nossa cultura não é tudo o que existe. Muito do que a gente vê no nosso comportamento diário, você não vê nos outros países, né? Muitas coisas que para nós é corriqueiro. Por exemplo, nós somos um povo que abraça, né? Que beija, um povo caloroso, um povo alegre, né? Você viajando por aí, para os países, principalmente aqueles de origem, né, de anglo-saxônicos, são povos mais frios, mais reservados, que às vezes não compreendem nosso comportamento. E também dentro da nossa cultura nós temos carregado coisas que são negativas, né? Do pensamento, do comportamento. Por exemplo, ainda existe pessoas que jogam lixo na rua. Isso é inconcebível em alguns países, né? Ver uma pessoa pegar um papel de um sorvete e jogar na rua. A cultura deles não permite aquilo, é um choque para eles. Então, eu vi nos Estados Unidos uma vez um rapaz que jogou uma latinha
umas latinhas de cerveja pela janela do carro. E, para sorte dele, a polícia estava atrás, num carro à paisana, e acendeu todas aquelas luzes, né, aquela árvore de Natal. E eu passei, quando pensei, esse não deu certo. E, para minha tristeza, tinha uma bandeirinha do Brasil no carro dele. Falei, tá aí a questão da cultura. Assim como nós vemos os brasileiros, às vezes, relatando essa parte do comportamento, de um amigo que escreveu sobre a Noruega, quando ele ia para a igreja com um norueguês, e eles chegaram assim 1 hora antes da reunião, e o amigo passou na frente da igreja, passou por todas as vagas de estacionamento e foi lá longe, na última. Então o brasileiro falou para ele, você é louco? É tanta vaga aqui, você vai parar aqui tão longe. Ele, sim, claro, é óbvio. Nós chegamos cedo, nós vamos poder caminhar até lá, chegar, nos preparar para o culto, né, para o serviço. E o lugar mais perto deve ficar para quem chega atrasado, alguém que vem do trabalho, alguém que... E o brasileiro ficou assustado com isso. Então, isso é comportamento, né, que nós percebemos no dia a dia. Isso. Pensando bem, vai abordar esse tipo de assunto, sobre cultura, né, sobre atitudes. Outra coisa que a gente vê muito, e aqui dentro do Brasil muda isso, é o atendimento. Essa parte a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o comércio, por exemplo. O atendimento em outras regiões do Brasil tendem a ser melhor do que na nossa região, não na nossa cidade aqui, mas na região em si. Quando a gente percebe, às vezes, o despreparo das pessoas para atender, para receber alguém, né? Até é o próprio trabalho da pessoa, mas é comum você entrar num comércio e ver uma pessoa no celular hoje. E você perceber pela linguagem corporal dela que você está incomodando. Imagina isso, né? Dá dó de quem empreendeu, né? Porque normalmente o dono atende bem, né? Ou quando ele está presente, tudo bem. Mas na ausência, eu tive uma experiência recente de entrar numa empresa, eu precisava fazer uma chave e tive que aguardar aí uns 4, 5 minutos até que a moça saísse da conversa dela no WhatsApp. Ela olhou para mim, não me cumprimentou, baixou a cabeça, continuou a conversa. E com muito custo ela se despediu da pessoa que estava ali. E eu até cheguei a dizer para ela assim, olha, me desculpa eu ter te atrapalhado aí na tua conversa. Então esse é o sentimento, né? Então é isso, pensando bem, vai ajudar nisso, vai ajudar nessas questões familiares, né? Na geração que está aí, que é uma geração muito diferente da minha geração, né? Dependendo da sua idade, você que está me ouvindo, você vai entender bem o que eu estou falando. Então nós precisamos conhecer, compreender, né, como funciona essas gerações, esse choque de gerações que nós temos tido nesses dias. Então eu convido você a estar sempre conosco, né, a assistir, a compartilhar esse material, que é um material didático, um material que vai ajudar muitas pessoas no seu comportamento, no seu dia a dia, nos levar a refletir um pouquinho sobre isso, sobre quem nós somos, por que nós agimos de tal forma. Essa é a ideia central. Fica aqui, esse é o nosso primeiro programa, Pensando Bem. Eu agradeço a sua audiência e peço que você, a partir de agora, nos acompanhe e assista os próximos vídeos que virão com muito conteúdo para você e a sua família, pensando bem. Um abraço, nos vemos em breve.